Gráfico das soluções de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Então, coloquei este exemplo aqui, 3x mais y igual a 1. Vou substituir o valor de x por esses números que eu coloquei aqui para encontrar y. Olha o exemplo, coloquei x igual a 0. Então, é 3x mais y igual a 1. No lugar do x eu coloco 0. 3 vezes 0 dá 0, né? Então deixa quieto 0. Y igual a 1. Então, quando x for 0, y vai ser igual a 1. Agora, eu vou colocar que x é 1. Então, 3 vezes 1 mais y igual a 1. Certo? No lugar do x, coloquei 1. 3 vezes 1, 3. Mais y igual a 1. Y é igual a 1. Esse 3 aqui, ó, passou para o outro lado negativo. 1 menos 3 vai ser igual a menos 2. Sinais diferentes, subtrai, coloca o sinal do maior. O número maior aqui é o 3, ele está com o sinal de menos, então o resultado fica com o sinal de menos. X é 1 e o y menos 2. Agora, x é igual a menos 1. 3 vezes menos 1 mais y igual a 1. 3 vezes menos 1 dá menos 3, mais y igual a 1. Y é igual, esse menos 3 aqui, ó, passa para cá positivo, mais 3. 1 mais 3, 4. X é menos 1 e o y vai ser 4. É um y aqui. Agora, x é igual a menos 2, ó. Então, 3 vezes menos 2 dá menos 6, mais y igual a 1. Y é igual a 1 mais 6. 1 mais 6, 7. Então, nesse par ordenado, x é menos 2 e o y será 7. Estamos juntando aqui nossos pares ordenados, certo? Para a gente marcar no plano cartesiano. Agora, eu coloquei que x é igual a 1/3. Então, vai ficar 3 vezes 1/3 mais y igual a 1. 3 vezes 1, 3. 3 dividido para 3, 1. E vou repetindo aqui, ó, mais y igual a 1. Eu escrevi errado. Aqui nesse caso não é dividido por 1, não. Vai ser menos 1. 1 menos 1, 0. Certo? Desculpa aí a falha. Então, quando x for 1/3, y vai ser igual a 0. Ah, professora, e lá no plano cartesiano, eu vou marcar esse 1/3 aonde? Então, é só você fazer a divisão, ó. 1/3 é 1 dividido para 3, onde eu coloquei aqui embaixo. Vamos dividir, ó. O 1 é menor que o 3, não dá para dividir, eu coloco 0 e 0 e vírgula. 10 dividido para 3 dá 3, 3 vezes 3, 9, sobra 1. Então, eu coloco novamente o 0, 0 dividido para 3, 3, 3 vezes 3, 9, sobra 1, não é isso? Então, ela vai dar uma dízima periódica, que ela não tem fim, vai sempre continuar, vai dar 0,33333. Então, quando a gente for para o plano cartesiano, o valor de x eu vou marcar em 0,333. E onde seria esse valor? Entre o 0 e o 1. Vai ter lá o plano a retinha, né? O 0 e o 1. Aqui bem no meio é o 0,5. Então, esse 0,333 vai vir para cá, ó. Não no meio, porque o meio é o 0,25. Tem que ser mais para aqui assim. Certo? Mas no plano cartesiano a gente vai ver isso. Vamos por parte. Fiz aqui o plano cartesiano, ó. Esse eixo aqui é o x e esse eixo aqui é o y. Lembrando que o ponto que as duas retas se encontram é o 0. Do 0 para a direita, os positivos de x. Do 0 para a esquerda, negativo de x. Do 0 para cima, positivos de y. Do 0 para baixo, negativos de y, certo? Lembrando que cada medida dessa entre um número e outro tem que ter a mesma medida. Eu fiz aqui 1 centímetro. Cada espacinho desse aqui, ó, mede 1 centímetro. Eu vou colocar aqui um plano cartesiano todo errado que eu fiz, só para explicar a vocês. Espera aí.
Ó, esse plano cartesiano aqui tá errado, todo errado. Eu quero que vocês identifiquem aí o que foi que errou. Qualquer coisa, pausa para identificar, depois volta. Vamos lá. Olha a distância desse número aqui para esse, ó. Todos aqui estão com a distância de 1 centímetro. E esse aqui, ó, ficou bem mais a distância entre um e outro. Eu coloquei 2 centímetros. Tá errado, não pode. Não pode. Tem que ser todos com a mesma medida, certo? Outra coisa também, ó. Aqui é o zero. Isso aqui é um erro que eu vejo muito os alunos cometendo. As pessoas cometendo. O zero para cá é o negativo. Então começa assim, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Tem gente que começa assim, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Tá errado. O zero aqui não é o zero. Antes do zero é o menos 1. Isso aqui tá errado, viu? Então eu fiz esse plano assim de propósito para vocês verem quais são as falhas, os erros que eu vejo muito na hora que estão fazendo os planos cartesianos. Espero que vocês não cometam esses erros, certo? Tentem fazer bem organizado. Vamos continuar aqui. Pronto, depois do plano cartesiano, a gente vai marcar os pontos no plano cartesiano. Eu coloquei aqui aqueles pontos que a gente encontrou. 0 e 1, 1 e menos 2, 1 e 4, menos 2 e 7, 1 terço e 0. Vamos começar a marcar aqui, ó. Eu já marquei, porque tá difícil segurar tá difícil segurar o suporte do celular nessa posição e marcar os pontos ao mesmo tempo. É por isso que eu já marquei, certo? Vamos lá. X é 0 e o Y é 1. X0, Y1. Olha aqui o pontinho no eixo do Y, certo? Tem gente que insiste em ligar, fazer uns tracinhos ligando até aqui. Não precisa, não já tem aqui a reta Y. Então, X é 0, Y é 1, pontinho fica na reta mesmo, ó, só que no valor do 1. Tem gente que marca o pontinho no número, não, é na reta. Agora, X do 1, Y menos 2. Aqui, ó, X1 foi descendo aqui até encontrar com menos 2 do Y, marquei o pontinho. Agora, x menos 1, y4. X menos 1, ó, vai subindo aqui até encontrar com 4 do y. X menos 2, y7. É o menos 2 aqui do x, vai subindo até encontrar com 7 do y. Esses números aqui que eu estou colocando, o par ordenado, não precisa, eu coloquei só para vocês identificarem. Mas quando estiverem fazendo atividade, não precisa colocar não. E 1 terço e 0. Lembra que eu falei agora há pouco? Aqui é a metade, então ele é menor do que a metade, porque ele é 0,333. Como o y é 0, eu coloco o pontinho em cima da reta mesmo do x. Não precisa ligar, fazer tracinho ligando até aqui não. Agora nós vamos ligar esses pontos. E esses pontos aí vão formar uma reta. Espera aí. Aí, gente, liguei os pontos, formou uma reta. Os pontos correspondentes aos pares ordenados de números racionais, que são soluções de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, estão todos contidos na mesma reta. Então, a gente forma aqui, ó, a reta que representa essa equação aqui, ó. 3x mais y igual a 1. Olhem a importância de fazer o plano cartesiano certinho, a importância das medidas entre um número e outro ficarem com a mesma medida, porque se não tiver, não consegue ligar os pontos e formar a reta, certo? Vamos supor que aquele outro plano errado que eu fiz, o 2 estava mais, o 1 estava mais para cá, aí eu vou marcar o ponto aqui, a reta não vai conseguir passar por ele. Então, prestem bastante atenção quando estiverem fazendo o plano cartesiano de vocês. Beijos para todos.